Bom, eu sou um educador de formação, seja um educador de formação na aldeia, porque é claro que lá eu seria preparado para ser pai e avô, e o avô é o contador de história natural. Mas também, vindo para a cidade, eu me tornei um educador por opção. E como educador, como professor que fui durante muitos anos, que obviamente ainda sou, eu sempre tive a intenção e o desejo de ajudar as crianças a compreender da melhor maneira possível o conteúdo que eu queria passar para elas. E eu acho que foi com esse desejo de apresentar algo novo que eu acabei me tornando escritor, né? Querendo apresentar com uma linguagem um pouco diferente uns conhecimentos antigos que eu trazia. Quando eu vou fazer um trabalho ou preparar algum trabalho novo, algum livro novo, é claro que eu tenho uma intenção. A intenção nem sempre está clara, porque eu sou do tipo de autor que o título chega na minha cabeça e fica morando dentro de mim por um tempo, e é a partir desse título que eu vou desenvolver a história que eu pretendo. E isso é possível deixar com que a história um pouco ela vá ganhando corpo com o passar do tempo, né? O meu espírito de criação, de criar a história, não tem nada a ver assim com uma rotina de quem todo dia de manhã senta e escreve, tenta suar para que a história saia. Eu, claro, suo como todo mundo, mas eu deixo fluir, eu deixo a história fluir. E eu tenho sim um objetivo, claro, mas sobretudo o que eu quero mostrar nos meus livros é que as nossas populações indígenas são populações humanas, com sentimentos bons, sentimentos ruins, né? Com práticas boas e práticas ruins, né? E que as pessoas precisam olhar para essas populações com esse olhar, né? Com um olhar de humanidade, não com um olhar de um mito, né? Como se criou no Brasil pensar os indígenas como seres extraterrestres ou coisa parecida, né? Como seres que não vivem as mesmas paixões e os mesmos ódios e os mesmos amores. Eu quero que as pessoas percebam a humanidade. Agora, quero que elas percebam de que maneira essa humanidade vai sendo construída por cada povo. Se é através dos seus rituais de canto e dança, ou se é através da sua pintura corporal, ou se é através da sua arte, enfim. Né? Os meus livros todos, eles trazem um pouco desse olhar, do olhar de humanidade que eu quero impregnar os meus leitores. Em muitos lugares, quando eu participo de eventos e mesas redondas, normalmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Se eu acho que o que eu faço registrando as histórias, ou colocando na forma escrita as histórias, eu não estaria de uma maneira destruindo a oralidade. Esse tipo de perguntas, vez ou outra, aparece, e é claro, quando elas aparecem é porque é uma pergunta que incomoda as pessoas, que as pessoas têm uma ideia muito linear e muito separada. Acha que uma coisa, quando você faz algo, você anula o outro. E na tradição indígena, nós não temos esse pensar quadrado, nós temos um pensar circular. Então, quando a gente registra a história escrita, a história oral através da escrita, na verdade a gente está fazendo um movimento de atualização da própria memória. Então a gente não está destruindo a memória, a gente está atualizando a memória, que se atualiza inclusive na escrita. Então esse tipo de pergunta, de questões, que muitas vezes já foram colocadas para mim, me causaram, claro, uma certa crise e um certo peso de consciência mesmo, de achar que eu poderia estar efetivamente
cometendo um grande engano, né? E isso, vez ou outra, ainda aparece, claro. Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Né? Será que esse registro todo que eu faço tem sentido? Né? Tem alguma contribuição efetiva para dar para a sociedade brasileira? Então eu me pergunto sobre isso, claro, e às vezes realmente tenho a impressão de que eu estou fazendo algo errado. Por outro lado, quando eu me encontro assim com as crianças, né, nas minhas conversas com as crianças, eu perco totalmente esse lado, porque o mental me leva a negar, mas o meu coração acha que eu estou fazendo a coisa certa e que não devo abrir mão disso nunca. Eu particularmente não produzo nada novo. O que eu produzo são coisas que já estão sistematizadas, na verdade. O que é meu, eu costumo dizer isso, o que é meu é a maneira de contar. Porque, na verdade, a oralidade já sistematiza isso, tudo. E eu, como escritor, né, como pensador das histórias e tudo mais, eu dou uma forma para elas. Eu formato essas histórias de uma maneira que permite que as pessoas consigam compreender, né, e adentrar um pouco no espírito dos povos indígenas, que é o mais difícil, que é sempre mais difícil. E eu acho que de alguma maneira a gente acaba conseguindo.